Nesta oportunidade, se você tiver Bíblia, eu gostaria que você abrisse e acompanhasse conosco lá em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo 11 e encontrar aqui algumas lições para o dia de hoje, tá bom? Para a nossa vida, para a sua edificação, para a minha edificação. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos que vão do 11 até o 17, que diz o seguinte: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, você internauta, você que nos escuta pela 104.9, nós estamos hoje numa data que é considerada feriado também, não sei porquê, aqui é feriado não, né? Isso é amanhã, né? Mas são feriados ainda nos calendários. O pessoal parece que para só amanhã. Mas enfim, são datas significativas para a comunidade católica romana, porque eles visam, nestes dias, no dia de hoje e nos dias de amanhã, estarem de alguma maneira homenageando aqueles que partiram, aqueles que morreram. No dia de hoje, é o dia de todos os santos, mas segundo a visão católica romana, segundo o dogma da Igreja Católica Romana, os santos são aqueles que foram canonizados, são aqueles que partiram diferente, que tiveram uma vida diferente dos demais. E amanhã, no caso, o dia de finados, é o dia daqueles que morreram, digamos assim, mas que não foram santificados. Nesse aspecto aí nós já vemos um erro grave diante do que diz as Escrituras, porque as Escrituras fazem referência da santificação partindo do que significa a santificação e não daquilo que alguém, daquele significado que alguém deu. A Escritura Sagrada, ela chama de santo, a partindo da palavra santo, que vem da sua matriz no hebraico, aliás do grego, que significa separado. Ou seja, separado da vida cotidiana para o serviço a Deus. Neste sentido, são santos eu e você que serve a Deus em qualquer lugar que você esteja agora. Nós não seremos santos após a morte, após alguém me dar o título de santo. Eu já sou o santo hoje, em medida que eu sirvo a Deus e vivo uma vida a serviço de Deus, compreendendo os seus mandamentos, seus ensinos e me esforçando para pô-los em prática. Isto é uma vida separada. É uma pessoa que leva em consideração o reino de Deus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e faz todas as coisas sempre pautando pelo evangelho, que é a palavra de Deus. Então isto é ser santo. Então, nesse sentido, essa separação não havia necessidade de ocorrer, visto que um dia só era suficiente para você, digamos assim, fazer uma homenagem, se fosse necessário, para os que morreram. Porque tanto estes que morreram e hoje está sendo feito os seus dias, como aqueles que amanhã estarão sendo homenageados, todos estão no mesmo lugar. Todos estão no mesmo lugar. Vou explicar. Os que morreram com Cristo, os que morreram salvos, os que morreram em obediência a Deus, estão no terceiro céu, que é o paraíso, que é o lugar chamado de seio de Abraão. Estão lá juntamente com todos aqueles que desde o princípio fizeram a vontade de Deus, então estão todos guardados ali num local
até o dia do juízo de Deus. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então, o próximo passo agora é o juízo de Deus sobre a vida daqueles que partiram. Aqueles que morreram, mas na sua vida preguiça, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca buscaram se reconciliar com Deus, nunca levaram, ou seja, nunca fizeram diferença alguma das coisas de Deus e das coisas do homem, das coisas mundanas. Essas pessoas que viveram a vida pautadas apenas no seu ventre, nos seus desejos, nas suas vontades, essas pessoas estão num outro lugar. Esse lugar eu costumo dizer que é o segundo céu. Ele fica numa posição abaixo do terceiro céu. Então, eu costumo dizer que ele é o segundo céu. É um local de espera, um lugar onde as pessoas aguardam o juízo de Deus. Porque tanto os que fizeram a vontade de Deus, quanto aqueles que desobedeceram, todos estes, desde o início da história da humanidade, eles estão nesses lugares. Ou no terceiro céu, ou no segundo céu, como eu falei. Uns aguardando o juízo de Deus, que vai sentenciá-los para a vida eterna, e outros que vão aguardar o juízo de Deus, que vai sentenciá-los para a condenação eterna. Então essas pessoas estão nesses ambientes. Então bastava um dia só e estava resolvido isso. Mas isso aí não tem problema algum, porque isso não é uma questão da humanidade. Isso aí são datas comemorativas da comunidade católica romana, que tem a sua importância dentro do contexto católico romano. Dentro do contexto bíblico, quando nós falamos de morte, nós percebemos que a morte ela não traz um choro angustiante para aquele que é a vida. Então, queridos, nesse texto, nessa passagem que nós vemos aqui, Jesus Cristo, ele vem com os seus discípulos e uma grande multidão vem seguindo. Ele vai chegando às portas de Naim, uma cidadezinha pequena, e ele vai entrando ali naquela cidade e o impacto é grande, porque Jesus Cristo vem, por si só, ele já causa um grande abalo nas comunidades que ele vinha chegando, que ele vinha se aproximando. E como se não bastasse, naquelas ruazinhas estreitas daquela cidade de Naim, vinha também subindo, ou seja, no sentido contrário, saindo de Naim, vinha aquela pobre viúva, juntamente com o enterro, juntamente com muitas pessoas que vinham trazendo um esquife, ou seja, um caixão, com ali naquele caixão, o filho daquela pobre senhora que vinha ali. Ou seja, Jesus ia entrando em Naim, com os seus discípulos e grande multidão o acompanhando, e saindo da cidade, né, como nós estamos aqui dizendo, aquele enterro, que estava indo, obviamente, para um local de sepultamento. E na entrada, o contexto era outro. Aqueles que vinham acompanhando Jesus, eu creio que vinham glorificando a Deus, vinham animados, vinham todos fervorosos, entendendo de que estavam seguindo o Mestre, o Senhor da vida, e a animação era grande. E quando menos se espera, aquele ambiente ele fica, como para que você fica baldeado. É como você pegar um balde de água bem limpinha, cristalina, e ali alguém chegar com a mão suja assim, sabe? E baldear aquela água fica barrenta. Sabe o que acontece? Foi isso. Aquele ambiente ficou carregado. Por quê? Porque vinha uma outra caravana, uma outra multidão em choro. Aquela pobre mulher vinha desesperada. As pessoas que vinham ali, viam muitas pessoas chorando. Ali era tristeza, ali era pranto, ali era dor, era sentimento de finalidade. Ali parece que o caos, o fim, tinha chegado. E a história ali não cabia espaço para cânticos, não cabia espaço para risos, não cabia espaço para alegria. O ambiente ali era carregado, era um sobrepeso incrível, fenomenal naquele lugar. Mas as duas multidões, elas iriam se encontrar. Elas estavam passando em sentido opostos, mas o percurso era o mesmo. Era uma multidão que vinha entrando em Naim e outra multidão que estava saindo. Então, queridos, uma coisa que eu quero destacar aqui, antes de qualquer coisa, é que o encontro com Jesus, ele altera
as coisas. O encontro, o simples encontro com Jesus, ele altera as coisas. Você veja nessa passagem o ambiente carregado que estava de choro, de tristeza, de angústia, de saudade, de lacuna, de perda. A sensação naquele momento era uma sensação de muita dor. E ali, quando Jesus se aproxima, diz o versículo 13 do texto que nós lemos, que quando Jesus vê aquela mulher, olha, era uma grande multidão, mas ninguém ali sofria como sofria aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela era a mãe. Era muito dolorido ou doloroso para aquela mulher. Ela que viu aquele menino sair do seu ventre. Era uma parte dela que saiu dela, que viveu com ela, que ela aprendeu a amar, a estar junto. E agora não estava mais dentro dela, não estava mais nos seus braços, mas estava dentro de um caixão. A dor é imensurável. Só uma mãe pode dizer assim o tamanho de uma dor, numa perda, numa circunstância como essa, de você estar indo para colocar debaixo da terra o seu próprio filho. É imensurável uma dor dessa. Mas a presença, o contato com Jesus altera as coisas, altera ambiente, altera pensamentos, ideias, altera emoções e altera as circunstâncias. Então, queridos, no versículo 13, Jesus, quando olha para o semblante daquela mulher, ele não vê apenas o seu exterior, ele não vê apenas as lágrimas, ele não vê apenas aquele semblante triste, ele vê o seu coração amargurado. E sabe o que é que ele faz? Diz a palavra de Deus no versículo 13, que ele se compadeceu dela. A eterna compaixão do Senhor. De você que neste momento, ou amanhã, tem pessoas guardando lágrimas para amanhã. Porque vão chorar amanhã muito. Porque vão amanhã visitar a sepultura dos seus entes queridos. Muitos vão se prantear, muitos vão derramar lágrimas. E muitos talvez estejam ali pensando, porque Deus permitiu isso? Porque Deus não fez alguma coisa? Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus, ele se compadece de você. Jesus, ele tem compaixão daqueles que choram pelos seus entes queridos. Primeiro, porque é uma demonstração de amor. Segundo, porque Jesus consegue medir exatamente o tamanho da perda que você tem. Porque ele também pôde medir isso quando ele estava ali na cruz do Calvário e o seu pai estava ali no trono celeste. E ele, quando usa a expressão pai, porque me desamparaste, ali exatamente ele, na figura do filho, ele pode entender a figura da dor que o pai eterno estava sentindo ali em ver o seu filho ser morto diante dos seus olhos. E Deus não podia impedir a morte do seu filho ali, porque se ele impedisse, ele fecharia a porta da salvação para toda a humanidade. Era necessário que o cordeiro morresse, para que, através da morte do cordeiro, toda a humanidade pudesse ser redimida. Eu creio que todos os que me escutam e me veem pela internet podem nominar um caso de morte dentro da sua família. Um irmão, um pai, um amigo, um parente, um tio, um sobrinho. Todos nós temos nossas perdas. E haveremos de ser amanhã perda para alguém. Amanhã partiremos. E alguém estará chorando por nós. Mas a grande questão desse contexto de choro, de dor aqui, é de que você precisa entender que não há necessidade alguma do desespero. Porque as pessoas morrendo, elas estão nas mãos daquele que vai exercer um reto juízo. Um reto juízo. Nenhuma pessoa, mesmo que tenha vivido uma vida errônea, fora dos planos de Deus, será julgada erradamente.
Todos receberemos de Deus um justo e reto juízo, julgamento. Ninguém será injustiçado após a sua morte. Então não há razão para nós chorarmos. Não há razão. Não há razão. Jesus vai dizer para aquela mulher, não chores. Não chores. Eu não quero pegar esse imperativo de Jesus que foi no particular para aquela mulher, porque se tivesse sido genérico, ele tinha dito para todos, não chorem, não chorem, não. Ele estava conversando com aquela mulher. Era algo específico para ela. Era uma palavra que só cabe para Jesus e aquela mulher. Não chores. Era no caso dela, porque Jesus estava ali pronto para fazer um milagre e Jesus queria, devido à dor que ele sentiu no coração daquela mulher, devido à compaixão que ele sentiu por ela, Jesus queria mudar o quadro, Jesus queria mudar a circunstância, Jesus queria mudar a dor daquela mulher em alegria naquele dia. Ele disse, não chore, cesse o choro, pare de chorar. Era como se ele estivesse dizendo, eu vou fazer algo novo, você vai sair daqui transformada, você vai sair daqui renovada, o seu choro você plantou e nascerá alegria hoje, agora. Versículo 13. No versículo 14, imediatamente, após o versículo 13, ele se aproxima do esquife, ele se aproxima daquele caixão. Eu acredito que as pessoas ali já ficam atônitas, já ficam perplexas, o que quer Jesus tocando no caixão ali. Até porque a tradição judaica ela é muito radical com relação aos mortos. Havia um processo de purificação ali, um processo de se tornar imundo a partir do tocar daquele caixão. Mas Jesus toca. Jesus é aquele que não ficaria imundo. A santidade do Cristo, a santidade daquele que não apenas era o Filho do homem, mas o Filho de Deus na terra. O Deus conosco, o Emanuel, ele não seria de modo algum maculado pelo toque naquele esquife. E aí ele toca no caixão. E aí, como se não bastasse, quando ele toca no caixão, aqueles que iam conduzindo o caixão param, atônitos. E ele diz para o jovem, eu te mando, levanta-te. A ideia aqui é de que Jesus, ele é não apenas o autor da vida, mas ele é o dono da vida, ele é a própria vida. E quem está nessa condição de superioridade de vida, ele pode ordenar, ele manda. Por isso, quando ele fala para Lázaro, que estava lá, ele também falou no imperativo, ordenando, Lázaro, sai para fora. Ou seja, a morte, ela é submissa à vida. A morte, ela é submissa à vida. E não o contrário. Nós não vamos morrer apenas porque a morte, ela é poderosa ao ponto de roubar-nos a vida. Não. A morte é um instrumento de Deus para nos cessar a vida. A morte, ela é um instrumento de Deus. Deus é superior à morte. Deus ordena a morte. Deus comanda a morte. Por isso que não morre alguém que Deus não permita. Ontem ali na praça foram citadas várias situações de morte. Pessoas que morreram queimadas no tempo da Inquisição, pessoas que morreram queimadas pela sua fé, pessoas que morreram de diversas circunstâncias. Os cristãos, eventualmente, que nós citamos ontem. Mas nenhum daqueles morreram apenas pela vontade do homem. Mesmo que tenha sido pela agressão, pela violência do homem. Mas todos os que partiram, todos os que sucumbiram pela morte, todos receberam a permissão de Deus. Porque se Deus não quiser, o indivíduo nem morre. Você sabia disso? A morte, ela é submissa a Deus. Nós podemos nominar aqui alguns casos de pessoas que ressuscitaram na Bíblia. Pessoas que ressuscitaram. Temos desse jovem. Temos o caso de Lázaro, que foi ressuscitado. Temos casos no Velho Testamento que foram ressuscitados. E nós podemos citar de uma maneira bem fora da regra, digamos assim, de pessoas que nem morreram, como é o caso de Enoque.
Enoque é um caso ímpar que é registrado na Bíblia de um homem, de um ser humano como nós, que não provou a morte, que fugiu dessa regra que está imposta sobre todos, como diz Hebreus, que a todos foram constituídos, todos os homens ficaram submetidos a esta regra de Deus. Morrer, ou seja, nascer, depois morrer uma única vez e daí para frente seguir-se direto para o juízo de Deus. Essa é uma regra que nós não escaparemos. Mas se Deus quiser, se Ele permitir, alguém pode escapar dessa regra, porque Deus faz a regra para o homem e não para ele. Deus não está submetido a nenhum sistema de regras, a nenhum sistema, digamos assim, normativo, a não ser pela sua própria palavra. Ele é fiel para velar em cumprir a sua própria palavra. Então Deus, ele se esforça para pôr em prática, para realizar aquilo que ele mesmo delegou, falou, prometeu, etc, etc. Então, Deus é superior, Deus manda na morte. Então você que porventura vai chorar nos dias de hoje ou de amanhã, pense nisso. Há uma participação de Deus na morte do seu ente querido. E não para que você fique com raiva de Deus, mas para que você entenda que você não pode ser contra a vontade de Deus. Você tem que aceitar. Nós compreendemos perfeitamente o tempo do luto. Existe um tempo do luto. Tem pessoas que passam uma semana em luto, chorosa, sofrida, saudosa, e 15 dias já volta às suas atividades normais. Tem pessoas que podem passar um ano em estado de luto, espírito angustiado, espírito mortificado, ferido, vazio. Outras podem passar até mais, 5 anos, 10 anos, quem sabe. Mas a palavra de Jesus para você nesta manhã é: não chores. Eu poderia dizer que isto é uma palavra apenas para aquela mulher, mas não, é uma palavra específica para a mãe, para aquela que sofre mais, para aquela que muitas das vezes não se conforma. O mundo todo em sua volta consegue voltar para o eixo, consegue voltar para a rotina do dia a dia, mas as mães, elas ficam como que mortas em si mesmas. As mães é como que se estivessem enterrando a si mesmo e não apenas aquele ente querido. E Jesus conhece a dor da mãe. Jesus sabe o que é que uma mãe sofre. Jesus, angustiado ali na cruz do Calvário, sabendo que estava a minutos da sua morte, estava olhando para baixo ali e alguém permitiu que viesse vê-lo, sabe quem? Nada mais nada menos do que a sua mãe. A nossa querida irmã Maria estava ali ao pé da cruz, vendo o seu filho agonizar, sofrer diante dos seus olhos e ela sem poder fazer nada, apenas esperando ali a entrega do espírito do seu filho. Agora vocês não imaginam, vocês pensam, aliás, que Jesus não sabia a dor que Maria estava sentindo? Sabia. Jesus, ele consegue entrar dentro da alma do indivíduo. Jesus consegue entrar lá no coração. Jesus consegue perceber a dor. Então Jesus nesta manhã está dizendo para as mães principalmente: eu tenho compaixão de ti. Eu sei a dor que vocês estão sofrendo. Eu sei a dor que vocês estão sentindo. Mas eu tenho compaixão de ti. Não chores. Não chores. O tempo de chorar passou. Como cantou muito bem Messias Gomes ontem, né? O tempo de chorar passou. Jesus está dizendo nesta manhã: não chore, para muita gente. E hoje, dia de Todos os Santos, né, a Igreja Católica Romana vai estar homenageando apenas aqueles que, por exemplo, foram os apóstolos, aqueles que foram canonizados pelo Papa, aqueles que foram, por exemplo, viveram uma vida monástica, clerical. Mas eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus, ele é inalterável. Ele não vai se alterar por qualquer súplica, por qualquer choro que alguém possa fazer. A não ser que ele mesmo promova alguma coisa. A não ser que ele mesmo, como diz o texto aqui, se compadeça. Pastor, é possível que alguém que esteja
Lá no segundo céu, por exemplo, já condenado, é possível que ele possa, lá no juízo de Deus, Deus perdoá-lo e levá-lo para o céu? Bem, na minha mente humana, paira o impossível, porque estamos diante de um fato. De um fato. O fato é este, que ele teve tempo em vida de mudar a circunstância, mas ele não usou desse tempo em vida para alterar, então agora a situação está inalterável. Porém, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Se eu fechar essa possibilidade, eu estou praticamente limitando Deus a um quadrado humano. Não, o quadrado humano é exatamente o quadrado do choro dessa mulher que estava com o seu filho para sepultar, chorando, mas o enterro, tocando o enterro até a sepultura. Chorando, mas não tinha ninguém ali que pudesse reverter aquela situação. Então toca o enterro, vamos enterrar. Mas quando nós nos deparamos com Deus, com aquele que é a vida em pessoa, que é a própria vida, é a vida, não é uma vida, é artigo definido. João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando nós estamos diante da vida, nós precisamos ter esperança. Você que enterrou um ente querido, tenha esperança. Se apegue em Deus. Eu não creio na intercessão pelos mortos. A Igreja Católica Romana ensina que as pessoas devam fazer intercessão aos mortos. Devam interceder para Deus, fazer alguma coisa por aqueles que morreram. Eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, segundo o que nós temos como fato bíblico, isto é impossível. No entanto, se você quiser fazer isso, o que é que você tem a perder com isso? Você não tem a perder nada. Eu posso pedir para Deus pegar alguém que está lá no inferno, lá no segundo céu, condenado já, eu posso pedir para Deus pegar ele, salvar ele e mandar para o céu, para a glória. O que é que eu vou perder com isso? Vou perder o meu tempo porque eu estou pedindo isso? Não vou perder meu tempo com isso, não. Agora, por que é que eu não faria isso? Eu não faria porque eu compreendo outra doutrina que é da soberania de Deus, da justiça de Deus. Deus não vai falhar na sua justiça. Deus tem uma fita métrica para medir, uma balança justa para pesar, que eu não preciso me preocupar. No final, não será cometido nenhuma injustiça. Até aqueles que forem lançados no inferno, que forem viver uma vida em condenação eterna, eles lá dentro, eles vão estar conscientes de que Deus não está cometendo na vida deles nenhuma injustiça. E nós, que temos a convicção já em vida de que andaremos com o Senhor e estaremos com o Senhor eternamente, nós vamos também viver uma vida inteira, eterna, compreendendo de que a justiça de Deus foi feita e que Ele é soberano, Ele sabe medir, Ele tem a última palavra em tudo, e se aquela pessoa está lá é porque Ele também quis que ela não estivesse aqui, é porque Ele também aceitou a decisão do outro de quando estava em vida, de não querer alterar as coisas. Então o nosso Deus é soberano, Ele tem poder nos céus e na terra para fazer aquilo que bem lhe apraz. Por isso que aqui, no caso da viúva em Naim, Ele manda, Ele ordena para aquele defunto que levante-se. E aquele jovem se levanta daquele caixão. Acredito que foi causador de um grande pânico naquele dia. Muitos, quem sabe, saíram correndo, assustados. Muitos, com certeza, ficaram maravilhados. Mas só quem tinha poder para exercer aquela palavra era Jesus. Porque Ele é a vida. Só Ele poderia liberar a vida. Se Jesus não manifestasse a sua compaixão, se Jesus não intervisse naquele caso, o fim ali era aquele que nós já sabemos.
iriam todos para cavar a terra dura, fria, aquele caixão seria colocado ali, a terra seria colocada sobre o caixão, seriam dito algumas palavras, seriam derramados algumas lágrimas, e depois todos voltariam para suas casas, e aquele caixão ficaria ali, na terra fria, sozinho, e fim. E aquela situação não haveria mudança alguma, se não fora a intervenção de Jesus. Queridos, deixa Jesus fazer, porque se ele fizer, fica feito. Se ele fizer, a vitória é certa. Se ele fizer alguma coisa, aí sim, as circunstâncias mudam, a história muda, como mudou na história daquela mulher. Ela era uma pobre viúva. Ela não estava sepultando apenas um filho, não era apenas uma questão emocional, familiar também, mas era uma questão também social. Ela, como viúva, ela não teria como sobreviver. Não havia trabalho para as viúvas fazerem. Quem sabe uma pobre velhinha, incapaz de produzir. Mas, meus queridos, aquele jovem ali era o arrimo da família. Possivelmente era ele que trabalhava, que trazia o mantimento, que trazia o alimento para dentro de casa, que cuidava da sua mãe, que sustentava aquela pobre senhora que já não tinha marido. Era uma viúva. O contexto social ali era muito terrível, era muito sofrível. A dor ali era intensa. A vida não era fácil. Nunca foi fácil para os pobres. E naquela circunstância, muito mais dolorido era. E Jesus ali trazendo a vida daquele jovem. Jesus muda a circunstância social dela também. Porque aquele jovem vem com mais força, ele vem com mais fé. Aquela família agora está muito mais motivada. Essa família agora teve contato com o único Deus verdadeiro, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós. E agora aquela mulher pôde ser testemunha de um fato que foi singular na vida de muitos. Pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de ver um morto sair vivo de dentro do caixão. Pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram este privilégio. E aquela pobre viúva que não tinha nada, que não tinha poderes, que não tinha riqueza, que não tinha valores, ela teve este grande valor, ela teve esse motivador na sua fé para lembrar até os últimos dias de sua vida aquele feito maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dela. Louvado seja Deus. Há uma grande necessidade de vida em nossos dias, vida moral, vida social. A sociedade vive num caos, a sociedade está praticamente morta. A sociedade, eu quero crer que está fedendo com a sua podridão. Está realmente encharcando o universo com o seu fedor moral, ético. O pecado tem tomado proporções inaceitáveis. Mas Deus, ele vai intervir. Deus, ele vai intervir. Porque ele é o único que tem poder para intervir na morte. E ele vai intervir. Ele vai fazer na vida, na sua vida, na vida daqueles que estão chorando hoje. Você que talvez se esteja se sentindo morto. Você que já abriu sua boca e disse assim: eu não tenho mais vida, porque eu sepultei meu ente querido. Eu não vivo mais. Eu não tenho mais alegria. Minha vida é de choro. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus Cristo, ele é a vida plena, a vida holística, a vida completa. Ele é a vida que você precisa. E eu quero dizer para você nesta manhã uma frase de Jesus: deixe os mortos sepultar os seus mortos. E você que tem uma dor profunda por causa que sepultou um parente, um ente querido, receba essa palavra de Jesus nesta manhã: não chores, não chores, não chores.